Você sabia que dentro da igreja tem muitas pessoas perdidas? Sim, fique até o final desse vídeo que eu vou te contar toda a história. Havia um filho pródigo, e esse filho pródigo, ele tomou uma decisão irresponsável, uma decisão que todo mundo que estava ali com ele ficou mesmo sem entender o que estava acontecendo pelo fato dele tomar essa atitude. Para quem não me conhece, eu me chamo Érico. Já deixe seu like e compartilhe com alguém que precisa ouvir esta mensagem. Que Deus te abençoe. Bom, a história do filho pródigo, ele chega a um certo momento de sua vida que ele toma uma decisão precipitada. Chega com seu pai e fala: Pai, eu quero a minha parte da minha herança, que eu não quero mais ficar aqui com o Senhor e eu vou sair do mundo afora. Bom, e o pai, ouvindo aquilo do seu filho sem entender, o seu filho mais novo: Então, filho, tá bom, se é isso que você quer, eu vou lhe dar. E o filho pródigo tomou essa decisão precipitada e foi ao mundo afora. Pegou seu dinheiro, gastou com bebidas, festas, com mulheres, tudo o que não agradava ao Senhor. Ou seja, tudo que ele não fazia, ele passou a fazer depois que ele tomou essa atitude. E chegando um certo momento de sua vida, né, como desacreditado, se você tem o dinheiro, mas se você não sabe, não saber usá-lo, ele vai acabar e você nem percebe. E foi dessa forma que aconteceu com o filho pródigo. Ele chegou a um certo momento de sua vida que o dinheiro acabou, não sabia mais o que fazer, começou a pedir dinheiro para as pessoas. Você pode me ajudar? Você pode fazer isso por mim? Você pode arrumar um trabalho para mim? E as pessoas diziam para ele: não posso. E ele, tomando essa atitude dele, que ele fez com seu pai: pai, eu quero tudo os meus bens, eu vou sair. Ele olhou para o passado dele e pensou: por que eu fui tomar esta atitude que não era para me ter tomado? Os servos do meu pai estão comendo melhor do que eu. Em um certo momento de sua vida, quando ele estava passando necessidade, passando fome, ele olha para aquilo e diz: os servos do meu pai, eles estão comendo melhor do que eu, porque eu estou nesta situação. Eu tinha tudo, eu tinha comida, roupa lavada, vestes, sapatos. Agora eu estou nesta situação. E olha só o que diz lá no versículo 17, em Lucas capítulo 15. Diz assim: e tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Que diz no versículo 18: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dar-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e pequei perante ti. Essa é uma palavra de arrependimento que o seu filho estava ali sentindo. E ele, se arrependendo do que ele tinha feito, ele vai e diz: eu não sou digno de ser chamado de teu filho, fazei-me como um dos teus jornaleiros. Olha só o arrependimento que ele tem. É esta decisão que ele tomou quando ele disse: eu vou voltar para a casa de meu pai, que lá eu tenho tudo, porque aqui eu estou perecendo de fome. Ele voltou para a casa de seu pai e pediu perdão perante o céu e perante seu pai. Pai, me perdoa, porque eu errei e pequei contra ti e perante o céu. E o que mais me impressiona nessa história é o filho que estava dentro de casa. Chegamos à parte que eu queria que você entendesse. E quando o filho chega em casa, o irmão dele que estava em casa junto com ele, estava ali indignado com aquela atitude de seu pai, porque quando ele chega em casa, o seu pai lhe mata uma novilha, o seu pai ele faz banquete, busca roupas novas, sandálias novas, o seu pai dá tudo para o seu filho, o seu pai se alegra com aquela situação e fala: o seu irmão voltou. O seu irmão voltou porque ele estava perdido. E quando ele vê aquela situação, ele fica indignado com aquilo. Aí o servo fala para ele assim: olha, o teu irmão voltou, e o seu pai mandou matar um bezerro, e ele voltou são e salvo. Ou seja, ele voltou vivo, com vida, para a glória de Deus. E o seu irmão, vendo aquilo, ficou irado e chegou com seu pai e falou: pai, por que o Senhor matou um bezerro? Eu estou há tanto tempo aqui com o Senhor, trabalhando com o Senhor, fazendo as coisas, prendendo gado, cuidando das novilhas, e você nunca fez uma festa dessa para mim? E o pai fala: filho, o seu irmão estava perdido, mas ele voltou.
E o que me traz nessa reflexão, nesta passagem do filho pródigo, não é somente a história do filho pródigo, como muitos pregam por aí, só a passagem do filho pródigo, ele estava distante, mas ele voltou, que ele estava perdido, mas ele voltou. Sim, glória a Deus, por isso, amém, glória a Deus. Mas onde eu quero chegar com você neste vídeo aqui é o filho que estava dentro de casa. O filho tinha roupa lavada, tinha sapatos, tinha comida feita, tinha tudo. Tinha dinheiro, para onde ele quisesse sair, o seu pai ali dava para ele, cuidava dele, ele estava com seu pai ajudando, mas quando ele viu aquela situação, que o seu irmão recebeu tudo, quando voltou, que que o irmão dele estava perdido, quando ele viu o irmão dele voltando, recebendo tudo aquilo, ele fica irado, indignado, pai, por que o Senhor está dando isso para ele? E o pai vai falar, meu filho, o seu irmão estava perdido, mas ele voltou. E tem muita gente perdido dentro da igreja, como este filho que estava dentro de casa. Às vezes tem tudo. Às vezes Deus está te abençoando, Deus está fazendo algo melhor para a sua vida, mas você está se esquecendo do que Deus tem feito. Às vezes você tem carro, tem casa, você tem dinheiro para você sair, para você ir no shopping, para você passear, às vezes você tem tudo. Mas quando você vê aquela pessoa que está voltando para a igreja, ali se arrastando com dificuldades, você começa a falar mal daquela pessoa. Você começa a falar, poxa, essa pessoa estava lá no mundo e agora voltou, dando uma de santinho, querendo oportunidade, querendo se reconciliar, porque estão assim, tem que primeiro se apegar mais a Deus para depois voltar. Você começa a julgar, sendo que isso não deve ser. Você começa a falar mal dessa pessoa, sendo que isso não é seu trabalho. O seu trabalho é levar o amor, o arrependimento, alegrar-se quando um servo volta para a casa de Deus. Infelizmente, muitas pessoas estão perdidas, assim como esse irmão que estava perdido dentro de casa. Ele tinha tudo, mas é ele que estava perdido. E que possamos mudar esta atitude de muitos que estão dentro da igreja perdidos. Infelizmente, tem muitas pessoas como este irmão que estão perdidos dentro da igreja. Infelizmente, é a nossa realidade, mas que possamos ser diferentes, que possamos ser que nem esse pai, receber de braços abertos, para que o Senhor possa nos abençoar poderosamente. E que possamos ser que nem esse pai, dar amor, se alegrasse na presença de Deus, com ânimo e alegria, e louvar e bendizer o nome do Senhor, porque aquele que estava perdido voltou para a casa do Pai. E possamos se alegrar junto ao Pai, porque a palavra de Deus nos diz, quando um pecador se arrepende, há festa no céu. E que possamos festejar junto com os céus. E que possamos nos alegrar, porque aquela alma que estava perdida voltou para os caminhos do Senhor. E que a igreja possa mudar a sua atitude e receber de braços abertos aqueles que estão perdidos. E levar o evangelho a toda criatura. E vai para você também que está perdido dentro da igreja. Olha só o que ele diz lá em Lucas 15:31. Filho, tu estás sempre comigo e todas as minhas coisas também são tuas. Glória a Deus, aleluia. Mas o teu irmão que estava lá fora, ele perdeu seus bens materiais. Ele viu que lá no mundo é totalmente diferente do que está na presença do Pai. Que o Senhor possa te abençoar. Não esqueça de deixar seu like e compartilhar com algum amigo. E que Deus te abençoe poderosamente. Muito obrigado por assistir até aqui. Dê seu like, compartilhe e comente aqui embaixo.